Olá a todos, estamos de volta para falar um pouco sobre um livro que eu escrevi em coautoria com diversos amigos do mestrado, meus colegas de mestrado, que é um livro sobre temas de direito público, que foi dedicado ao mestre Manuel Peixinho. Exato. É um livro que tem diversas obras e artigos de pessoas que me acompanharam por essa parte da minha vida, do curso de mestrado da Cândido Mendes, que é uma coisa excepcional. Realmente, eu me encontrei no mestrado, até mesmo profissionalmente. Primeiramente, vou falar um pouco sobre a questão de como surgiu o livro. Esse livro surgiu quando, lá nos idos de 2020, durante a pandemia, no final de dezembro, o professor Manuel Peixinho resolveu que iríamos fazer uma obra coletiva, porque era interessante e tínhamos muitos alunos no mestrado que tinham essa coisa muito, essa vontade de escrever. Portanto, esse livro surgiu desta situação específica. Nessa obra aqui, eu vou falar um pouco sobre o meu artigo, que é sobre o testamento público no meio virtual. A principal questão do testamento público no meio virtual é sobre a questão de fraudes digitais. Não são necessariamente a fraude do sistema digital, mas como que pode ser fraudado uma situação se tiver uma câmera unidirecional. Basicamente o seguinte: pega-se um celular e a pessoa, para o agente delegado que faz a parte de serviço de notas sobre o testamento público, ele começa a falar e ser gravado essa declaração de vontade dele. Essa declaração de vontade, ao ser gravado e depois compor virtualmente o testamento público por ele prolatado naquele momento e atestado pelo agente delegado ou o notário, isso pode ter algumas implicações. Por exemplo, quando se está falando uma câmera unidirecional, não se sabe o ambiente que se encontra. Por exemplo, poderíamos ter uma terceira pessoa aqui atrás com uma arma empunhada para a filha dele, pedindo para que ele fizesse um testamento público em certas condições. Então, a grande questão do digital é que exige que haja novas formas de combater essas situações, no mínimo complexas ou delicadas. Por isso, a câmera unidirecional é insuficiente na situação do testamento público pelo meio do e-notariado ou a situação da declaração de vontade gravada à distância, porque o agente delegado ou notário, ele não tem a consciência desse ambiente que circunda a câmera unidirecional. Então, o ideal nessas situações é ter uma câmera unidirecional com outra câmera apontada para captar o ambiente, o que reduziria possibilidade de fraudes ou testamentos com possibilidade de anulação em virtude dessas situações complexas que podem existir na vida real. Então, essa é a grande questão que me debruço sobre esse tema neste livro. E que também há outros e demais colegas que, caso desejem acompanhar ou comprar o livro, é só entrar no meu Instagram, que tem um link direto para a compra desse livro. E
Eu gostaria de agradecer a todos e não esqueçam de acompanhar as redes sociais. O YouTube, esse daqui, não esqueça de se inscrever e curtir e comentar para dar mais engajamento na rede social. O TikTok, o Instagram e o Facebook. Muito obrigado a todos.